Mais um vídeo nesse canal e o de hoje tem uma proposta um pouco diferenciada. Toda semana eu trago para vocês vídeos de estratégias de precificação, de custo, de fluxo de caixa, de DRE, de margem. Toda semana tem conteúdos desse. O de hoje eu quero furar um pouco a bolha e falar um tema diferente, mas que correlacionado com isso, que é o que eu acredito que de fato vai fazer você ter resultado. Porque eu posso te passar todas as estratégias do mundo, mas existe uma coisa que é o que a gente vai discutir hoje, que é o que eu acredito que de fato muda caminhos, muda resultado. Foi o que eu fiz no meu negócio, é o que eu vejo que acontece com os meus clientes. E é assim que eu vejo o mercado andando. Então já fica comigo aqui nesse vídeo, já se inscreve, que a gente tem muita coisa assim, eu quero abrir sua mente e dar principalmente uma outra perspectiva, um outro olhar sobre as coisas para você. Vamos lá então? Vamos começar. O vídeo de hoje eu quero falar sobre o que eu acredito que é a coisa que separa pessoas, empresários que têm resultado versus o que não tem. Eu sempre falo que é da natureza humana, né? Eu acho que se você tem um problema, seja ele qual for, a forma mais rápida, mais efetiva de você ter resultado é você pegar um mapa, um caminho com alguém que já sabe esse caminho, que já trilhou esse caminho. E aí, tanto é que assim, e é pra tudo, é que eu sempre falo também, a gente tende a generalizar, achar que é pra uma coisa e pra outra, mas se você precisa muito emagrecer, você vai procurar um médico, um nutricionista, né? Se você tá com um problema na sua chave, você vai procurar um chaveiro. Se você tá com dor no dente, você vai procurar um dentista, porque é o caminho mais rápido. Imagina se você fosse tentar sozinho descobrir por que seu dente tá doente, ou arrumar uma cárie. Não funciona. Então, essa ajuda, esse olhar de tem um problema, deixa eu ver quem consegue resolver o meu problema, é o que muda o jogo. Porque, vamos lá, hoje em dia, com YouTube, com inteligência artificial, eu aposto, eu não tentei, mas eu aposto com você que se você jogar lá como resolve uma cárie no dente, o chat GPT provavelmente, a IA, né, vai dizer, primeiro você tem que limpar o dente, depois você tem que retirar, depois você tem que pôr uma massinha, e aí, dependendo quão louco você for, pode ser que você vai tentar fazer sozinho, né, ou com ajuda, né, nem sei se acha que sozinho dá, talvez o exemplo aqui também é esdrúxulo, mas o ponto que eu quero dizer aqui é, sozinho você consegue. Vai demorar provavelmente muito tempo, né? Quero fazer exatamente perfeito. Você vai para uma escola, você vai estudar 5, 6 anos, odontologia, vai treinar muito e depois você vai ficar pronto para exercer e para arrumar dentes, né? Para ser um dentista. Então, assim, não quer. O ponto que eu quero dizer assim, você, empresário, aqui meu foco é com empresário, você pode falar assim, agora eu quero aprender, eu quero saber tudo, eu quero eu fazer. Vai levar muito tempo sozinho. Porque ou você vai ter que se inscrever numa faculdade, ou você vai ficar horas atrás de cursos, vai fazer um monte de coisa e vai aprender. E aí, o que eu quero falar, assim, a metodologia que eu acredito que é a que mais dá resultado. Porque durante muito tempo a gente veio aí do mercado digital, enfim, todo mundo vendendo curso para tudo. E não é que eu sou uma descrente do curso. Eu acho, é sempre o que eu falo, é o que eu como e por quê. Eu acho que um curso, ele tem o seu valor. E ele atende algumas necessidades. O que não dá é pra gente generalizar. A gente achar que um curso vai resolver todos os problemas. Porque além de um curso ele demorar mais, não tem ninguém te falando se você tá certo ou tá errado. E no fundo, você é empresário, já sabe fazer as coisas. O que te falta é saber se tá fazendo certo ou não. Então, assim, agora um curso específico. Olha, eu queria automatizar tal coisa, ou eu queria fazer uma planilha, como que essas coisinhas assim, eu acho que funciona. Cursos específicos, diretos, que não tem 50 horas de curso. É algo que você entra lá, assiste um dia, uma semana que seja, absorve aquele conteúdo, coloca em prática e consegue fazer. Não dá para ser tudo. Não dá para falar assim, agora eu vou ter gestão financeira, vou ter clareza, vou entender tudo que precisa ser feito só com curso. Eu não acredito nesse modelo. E aí, o tema do vídeo hoje que eu quero falar, o que eu acredito que de fato resolve problemas é acesso. Porque nesse mundo hoje, que com YouTube, com tudo, gente, tudo, se você jogar como qualquer coisa, você descobre como faz.
Mas o problema não é somente o como. Porque o como é uma coisa mais fácil de resolver. Como eu faço é mais fácil. Como eu faço uma DRE? Joga aí, receita, custo, despesa. Tá fácil, dá pra fazer. O problema é como você coloca o custo lá. Depois que você colocou o custo, como você coloca a receita? Como você coloca a despesa? O que você tem que considerar? E aí, na maioria dos cursos, você vai achar assim, uma DRE geralzona. Mas, e se eu sou uma fábrica? E se eu sou uma indústria? E se eu sou prestador de serviço? E se eu vendo no marketplace? E se eu vendo business to business? É diferente. E aí, vamos indo mais fundo. Vamos supor que você vai lá, vai pesquisar, vai achar um curso específico, mas é para empresários que faturam 153 mil por mês, que tem 3 funcionários, que vendem no segmento de moda, que fabrica, tipo, é perfeito, Juliana, para mim. Você vai ficar assistindo todas as aulas? Porque eu te garanto que para você entender o end-to-end, que a gente fala o todo, não é algo simples. E aí, para mim, o maior modelo que funciona, que dá resultado, e eu vi isso, gente, eu sou empresária também, eu vi no meu negócio, eu vi com os meus clientes, é a combinação de uma metodologia, precisa ter uma metodologia, precisa ter conteúdo, as pessoas precisam gravar, né, ter algo para acessar. Juliana, tô aqui onde, você tem uma base para você pesquisar, para você olhar, mas o que muda resultado é acesso. Porque o acesso a pessoas que já chegaram lá, que já fazem isso, elas vão olhar de maneira personalizada para o seu negócio. Ela não vai falar assim, olha, DRE é isso, 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 você precisa disso, disso, isso. Não. O acesso, ele olha para o seu negócio. Ó, você fulano aí que vende moda, que isso, que aquilo, o caminho é esse. Ele te direciona. E então, assim, eu anotei aqui, por isso que eu tô olhando ele. O acesso, ele te ajuda a interpretar o que tá acontecendo, ele personaliza, ele prioriza, porque ele te fala, olha, porque vamos ser bem sincero, na jornada, quem é empreendedora que sabe, é 50 mil coisas para fazer por dia. E se você for o super-homem aí, a Mulher Maravilha, e no final do dia conseguir fazer 50 mil coisas, amanhã, hoje, no final do dia, zero, amanhã começa de novo. É outro problema, é mais coisa, então é muito pratinho para rodar. Então, assim, como é que você faz? Você precisa garantir. Então, assim, você ter resultados através de acesso, de ter uma pessoa, ou seja, você tem que caminhar sozinho, você tem que saber andar, né? A gente faz, a minha metodologia, ela é formada em 3 pilares. O primeiro é clareza, você tem que saber os números, você tem que saber o que eles significam. Depois você tem indicadores, métricas, você precisa olhar seu número, saber se tá bom ou ruim. E depois a terceira parte, estratégia, porque ela deriva desses dois. Depois você tem números, você consegue desenhar uma estratégia para crescer, para escalar. Agora, para mim, a maior mudança de chave é assim, você tem que, empresário, saber fazer isso sozinho. E isso a gente faz, a gente garante. Mas para mim, nada elimina você estar em um ambiente que frequentemente está conversando sobre esse assunto, te puxa sobre esse assunto, alguém que vai sempre olhar para você e falar assim, e aí, ô João, como estão? E as vendas esse mês? Vamos acelerar? Porque é normal, assim, no começo, quando a gente tem... quando a gente quer começar a fazer alguma coisa, a gente começa, a gente se dedica, e depois, como eu falei, problema. Então, a chance da gente sair desse ambiente de fazer acontecer é muito grande. E por isso que estar e se manter num ambiente que vai falar de lucratividade, gestão de empresas, de tudo, ele é fundamental. É ele que muda o jogo, porque, gente, ser humano é 1 milhão de coisas para acontecer. A gente tá aqui falando de negócio, tem família rolando, tem o seu negócio, tem os seus clientes, né? Tem o papel que você faz na sociedade, tem tudo. Então, assim, é filho, é mãe, é pai, é irmão, é marido. É difícil manter tudo isso. E para manter a bola girando, você tem que ter um sistema, né, um ambiente que ele proporcione isso. Vocês já ouviram falar assim que é muito fácil, por exemplo, você às vezes fazer uma dieta ou você se alimentar melhor se você manter as coisas ao seu redor? Tem muita gente que, por exemplo, se eu quero me alimentar melhor, eu não vou comprar mais coisas, porque se tiver em casa eu vou comer. Ou melhor, se eu quero tomar suco de laranja fresco todo dia, porque tem gente que deixa o espremedor em cima da pia. Porque você olha, você lembra de fazer. Então imagina que você, por exemplo, você passa por um processo, às vezes até de profissionalizar, e de repente você fala assim, não, pronto, agora já sei, vou fazer. E daqui 6 meses, será que não volta? E às vezes não é nem voltar, são novos problemas, são novas coisas.
Então, para mim, acesso e ambiente é o que muda o jogo. Foi o que mudou o meu jogo. E acontece, eu vou lá na reunião, eu saio com mil estratégias, mil coisas para fazer, passo 15 dias, eu falo, ai meu Deus, tô fazendo. Só que aí eu tenho alguns mentores que olham e falam, vem cá, aonde deu errado, aonde deu certo, aonde precisamos ajustar. Porque é isso, é esse ambiente. E eu sempre faço uma analogia aqui de grandes empresas. Porque a gente tende a achar que assim, meu negócio é diferente, porque não sei o quê. Mas se você olhar assim, por que grandes empresas são grandes empresas? Porque tem processos, porque seguem rotina. E grandes empresas têm diferentes fóruns de olhar externo. Grandes empresas têm auditorias trimestrais. A auditoria é o quê? É um olhar externo. Porque depois de fazer tanto tempo, os seus profissionais podem ser os mais competentes possíveis, vão cometer falhas. E aí a auditoria vem para quê? A auditoria, tem muita gente que tem um olhar que a auditoria vem apontar. A auditoria é parceira do negócio, a auditoria não aponta. A auditoria fala, olha fulano, você fez isso aqui não é o melhor, você pode ter problemas se você fizer isso aqui com o mercado, com o governo, com qualquer órgão. Vamos ajustar. A auditoria dá sugestão de como fazer. Empresas grandes têm conselho de administração que revisam os números todos os meses e vamos discutir estratégias e vamos discutir próximos passos. E aí, assim, e fora reunião de diretoria, tudo isso que acontece mais frequente, ter um board aí de tomada de decisão olhando a parte estratégica. Porque é o que eu falo, no meu pilar, essas 3 fases, assim, o organizar a clareza os indicadores, isso precisa ter. Quem não tem já tá, atrasado, você precisa ter. Só que depois a parte de estratégia é um ambiente vivo, porque é algo que a gente precisa estar sempre alimentando, sempre revisando, sempre voltando na estratégia. Não para mudar, mas para direcionar. E algumas vezes, pense em você, pessoa física, o que você queria para sua vida lá em 2015 é a mesma coisa que você quer hoje? Pode ser que algumas coisas, talvez a essência seja a mesma, mas a maioria das coisas, principalmente menores, mudam, ou a forma como você vai fazer isso, para deixar mais palpável. Eu queria, tipo assim, a minha empresa eu quero ser referência, ou eu quero crescer, ou eu quero manter um negócio familiar. Isso fica. Mas a forma como a gente acessa o mercado, a forma como a gente precifica, a forma como a gente contrata pessoas, a quantidade que a gente contrata, a forma como a gente entrega os nossos serviços, tudo isso precisa mudar. E muda porque é vivo, é constante. E quem não se adapta, gente, é a teoria de Darwin, quem não se adapta vai ficando para fora. O mercado muda, a gente está numa velocidade de mudança muito grande. E quem não tiver esse olhar e quem não tiver atento para adaptar e ajustar estratégias, vai ficando para trás. E aí que vem de repente, aqueles momentos de do nada quebrou. Sempre falo, não quebra do nada, mas você precisa estar atento, olhando, com esse olhar. E para resumir aqui, até para finalizar o vídeo, é o que eu acredito muito. Se você quiser, tudo isso que eu falo aqui, sabe? Eu tenho muito conteúdo explicando de precificação, de estratégias, o que você precisa fazer, de lucratividade, gestão de empresas, né? Já tem bastante conteúdo, vão sair muito mais conteúdos, mas de verdade, o meu convite para você hoje seria: pense de repente o que tá faltando para você de fato começar a ver resultado. E olha para esse olhar de ambiente e acesso. Você estar sentado nas mesas corretas, que discutem, que têm os mesmos objetivos, que têm o mesmo caminho, né? Que tá falando das coisas que você acredita e das coisas que você precisa para o seu negócio. E acesso às pessoas corretas, pessoas que vão olhar para o seu negócio, que sabem resolver o seu problema e que vão te direcionar. Eu queria muito que despertasse alguma coisinha em vocês. Não é um vídeo para vender o meu serviço, porque eu acho assim, independente, sabe? Não precisa ter acesso a mim, não precisa fechar o meu ambiente. Mas você que está assistindo esse vídeo, pensa nisso, sabe? Gasta uns 5 minutinhos agora que acabar o vídeo e pensa se não é isso. Se de repente, às vezes tem muitas pessoas que já tentei 1 milhão de coisas, já tentou ambiente e acesso com as pessoas certas e no ambiente certo. Porque eu já tentei me colocar em ambientes que não eram certos. E não é sobre dinheiro, viu? Porque eu já paguei muito caro tentando acessar pessoas que não tive o acesso necessário.
Porque é isso, você precisa medir qual é o acesso necessário que você precisa. Então, assim, é de fato acessar pessoas, é de fato conversar com essa pessoa, sabe? E resolver esse problema. Eu acho que é isso que vai mudar seu jogo, sabe? Além de todas as estratégias que a gente fala aqui, sabe? Uma coisa não invalida a outra. Uma coisa é codependente da outra, sabe? É um universo onde as duas precisam acontecer para o ambiente girar, para a roda girar. E é isso. Então, te vejo por aqui. Já de novo, se inscreve. Toda semana tem vídeo novo, tem conteúdo novo, falando de gestão, falando de negócio, falando de mentalidade, falando de ambiente. Meu objetivo aqui é ajudar empresários, melhorar esse país, sabe? Fazer de acordo com a parte que me cabe. Empresários movem esse país, tem muitas empresas, tem muito empreendedor sofrendo porque não sabe como fazer negócios bons, que rodam muito dinheiro e que acabam não sobrando dinheiro, não sendo lucrativos por falta de gestão. Então se inscreve nesse canal, curte, compartilha com quem precisa ouvir esse vídeo, com quem precisa dessa mensagem. E se você acha que sou eu, que você quer a minha ajuda, que quer o meu ambiente, quer participar, na descrição do vídeo tem um link de como me acessar, tem uma explicação do que eu faço aqui. Vou estar muito feliz de receber a sua mensagem, da gente conversar e a gente bater um papo para ver se faz sentido. Se não for comigo, não tem problema, procure alguém, procure um ambiente, procure acesso. O que importa aqui é ter resultado. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.